Oi, oi, tudo bem com você? Eu acho que você já me conhece. Sou a professora Clígis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos planejar, com a ajuda da professora, peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Vamos iniciar a nossa aula com um exercício de observação. Eu vou te mostrar uma imagem e você vai me dizer o que está vendo. Combinado? O que você está vendo nessa imagem? Isso mesmo, são crianças que estão brincando. Onde elas estão brincando? Parece um parque, né? Na sua opinião, elas estão se divertindo? Eu também acho que sim, elas estão sorrindo. Toda criança gosta de brincar com os amigos, correr, pular, explorar. Você sabia que além de brincar, ser divertido é um direito de toda criança? Existe uma lei chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente que fala sobre a proteção à criança e ao adolescente. Busca garantir, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade para todas as crianças e adolescentes. Você conhece os principais direitos da criança? Vem que eu vou lhe mostrar. Toda criança tem direito a ter uma educação de boa qualidade. Toda criança tem direito a ter acesso à cultura e aos meios de comunicação e informação. Toda criança tem direito a poder brincar com outras crianças. Toda criança tem direito a não ser obrigada a trabalhar como adulto. Toda criança tem direito a ter uma boa alimentação. Toda criança tem direito a receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos sempre que precisarem de atendimento. Toda criança tem direito a ser livre para ir e vir, conviver em sociedade e expressar ideias e sentimentos. Toda criança tem direito a ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva, ou de um lar oferecido pelo Estado, se por infelicidade perderem os pais e parentes mais próximos. Toda criança tem direito a não sofrer agressões físicas ou psicológicas por parte de nenhum adulto. Toda criança tem direito a ser beneficiada por direitos, sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza, e toda criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Toda criança tem direito a ter, desde o dia em que nasce, um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. Você viu como o Estatuto da Criança e do Adolescente preza pela sua segurança e bem-estar? Para contribuir ainda mais com a nossa aula de hoje, trouxe um cordel, que trata desse assunto. Mas primeiro, vamos saber o que é um cordel. Cordel são folhetos contendo poemas populares expostos para a venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao seu nome. Os poemas de cordel são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados com xilogravuras. As histórias presentes no cordel fazem parte da cultura popular e, em geral, mesclam o humor e ironia com uma abordagem crítica de questões presentes no cotidiano e na cultura popular. Por meio do cordel, é possível divulgar a arte, as tradições populares e os artistas locais. Esse tipo de literatura tem uma grande relevância na manutenção das identidades culturais e das tradições literárias regionais. No Brasil, a literatura de cordel tornou-se popular no Nordeste, principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Agora que você já sabe o que é um cordel, vamos fazer a leitura de um? Vamos ler o cordel?
combate à exploração ao trabalho infantil. O direito da criança na Constituição está. No ECA também há artigos para mostrar que o direito da criança é para se respeitar. No artigo 227 consta lá, criança é para estudar, muito esporte a praticar, ser livre e brincar, ter família para amar e proteção familiar. Também não pode faltar lazer para desfrutar, liberdade para falar, boa escola para estudar, um lugar para morar e direito de sonhar. E não se pode deixar a criança trabalhar, tirando o tempo de estudar, a liberdade de brincar, o direito de sonhar, com o futuro que terá. Se algum coleguinha começar a aula a faltar, para serviço prestar, deixando de frequentar a aula para trabalhar, você deve alertar. Vários autores e esse cordel está disponível no site da Fundação Telefônica Vivo.org.br. Esse cordel falou um pouco sobre os principais direitos da criança e deixou claro que o trabalho infantil é crime. A expectativa de todos é que toda criança tenha seus direitos respeitados, mas infelizmente algumas pessoas não levam em consideração e acabam prejudicando a infância de muitas crianças. Por esse motivo, hoje, vamos juntos planejar uma campanha de conscientização infantil sobre o trabalho infantil. Você topa? Então vem comigo. Primeiro, vamos escolher a imagem ideal para essa campanha contra o trabalho infantil. Vamos lá? E aí, observe as imagens e me diga qual delas é a ideal para a nossa campanha. Primeiro, na número 1, nós temos duas crianças conversando, eu acho que lendo um livro. Na segunda imagem, nós temos duas crianças assistindo TV. E na terceira, nós temos um sinal de proibido e uma criança trabalhando. Qual das três imagens representa melhor a nossa campanha? Isso mesmo, a opção 3. Muito bem. Agora, vamos escolher um slogan para a nossa campanha. Trouxe algumas opções e vamos indicar a ideal para uma campanha contra o trabalho infantil. Vamos ver? A. Brincadeira de criança é muito bom. B. Criança não trabalha, criança vai à escola. C. Toda criança tem direito ao lazer. Lembrando que a frase precisa deixar claro que o trabalho infantil não é legal. E aí, qual dessas opções você acha que desempenha melhor essa função? Isso mesmo, a alternativa B. Criança não trabalha, criança vai à escola. Vamos colocar no nosso cartaz? Ficou legal, hein? Agora, vamos escolher um pequeno texto sobre o trabalho infantil para colocar no nosso cartaz de campanha. Vamos ver as alternativas? A. O trabalho infantil priva crianças de uma infância normal, impedindo-as não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Vamos ver a alternativa B? Em um mundo estruturado por convenções e valores sociais e cada vez mais dominado pela tecnologia, o espaço para a brincadeira se mostra ainda mais importante para reconhecer o potencial transformador em cada um de nós. Qual das opções você acha que transmite a mensagem de que o trabalho infantil é prejudicial para as crianças? E aí, você sabe me dizer? Isso mesmo, a alternativa A. O trabalho infantil priva as crianças de uma infância normal, impedindo-as não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Vamos colocar no nosso cartaz? Olha só como ficou legal! Vamos fazer a leitura do nosso cartaz? Criança não trabalha, criança vai à escola. O trabalho infantil priva crianças de uma infância normal, impedindo-as não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Antes de iniciar nossas atividades de hoje, vamos assistir a um vídeo do TRT-RJ Oficial, que é uma campanha de combate ao trabalho infantil.
cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil e a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e retira da criança algo que ela nunca terá de volta: a infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infanto-juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7º, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos: escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum vermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas, com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo, entre as crianças que trabalham é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas para isso, contamos com seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são o dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa. Uma realização Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Viu só? Gostou do vídeo? Depois de tantos aprendizados, vamos praticar tudo na hora da atividade. Atividade 1. Observe o anúncio e responda. Qual é o tema dessa campanha? Vamos fazer a leitura do cartaz? Não ao trabalho infantil e sim à educação de qualidade, 12 de junho. Secretaria de Assistência Social, Amazonas, Governo do Estado. Qual é o tema dessa campanha? Você sabe me dizer só observando o cartaz? É uma campanha de combate ao trabalho infantil. Muito bem. Onde aparece essa informação no anúncio? Você sabe me dizer? Onde está dizendo que é uma campanha contra o trabalho infantil? Na frase que diz não ao trabalho infantil, bem ali no título, né, no slogan da campanha. Muito bem. Vamos para a atividade 2? Assinale qual o slogan dessa campanha. Vamos fazer a leitura do cartaz? Trabalhar não é brincadeira. O trabalho infantil é ilegal e impede que as crianças tenham uma infância saudável. Denuncie. 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. ANPRO e CONAMP. Agora me diga qual é o slogan dessa campanha, você sabe? A. O trabalho infantil é ilegal e impede que as crianças tenham uma infância saudável. Vamos ver a outra opção. B. Denuncie. C. Trabalhar não é brincadeira. E aí, qual dessas frases, qual dessas partes do cartaz é o slogan da campanha? Muito bem, alternativa C. Trabalhar não é brincadeira. Vamos para a atividade 3? Leia um trecho do cordel e responda. Combate à exploração ao trabalho infantil. O direito da criança na Constituição está. No ECA também há.
artigos para mostrar que o direito da criança é para se respeitar. Vamos ver a pergunta? De acordo com o trecho lido, que atitude devemos ter frente ao direito da criança? E aí, você sabe me indicar isso no texto? O texto diz que o direito da criança é para se respeitar. Muito bem, parabéns! Pena que nossa aula está quase chegando ao fim. Mas primeiro, vamos revisar o que aprendemos hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, descobrimos os principais direitos da criança, que são assegurados pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aprendemos que os cordéis são folhetos contendo poemas populares expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao seu nome. Lemos o cordel, combate à exploração ao trabalho infantil. Planejamos uma campanha de combate ao trabalho infantil. Assistimos ao vídeo para a campanha do TRT-RJ oficial, respondemos nossas atividades e agora nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido muito comigo e até a próxima aula de língua portuguesa do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre medida de capacidade, litro, mililitro e centímetro cúbico. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula definindo o que são medidas de capacidade. As medidas de capacidade são grandezas usadas para definir ou estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são utilizadas para definir o volume no interior de um recipiente. Há dois termos que são muito confundidos quando falamos de medidas de capacidade, que são o volume e a capacidade. O volume é o espaço que um corpo é capaz de ocupar. Já a capacidade é o volume de líquido que pode ser colocado dentro do recipiente ou espaço. As medidas de capacidade fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando vamos comprar um copo de suco e falamos, quero um copo de suco de 300 ml, em um lanche ou quando vamos comprar água e pedimos um garrafão de 20 litros. O tamanho do recipiente é o que vai definir a capacidade de líquido que caberá. Cada medida dessa tem uma simbologia, na qual o mililitro é simbolizado através do ml. Já o litro é representado pela letra L. O litro é a unidade de capacidade padrão utilizado pelo Sistema Internacional de Unidades. Para fazer a medição das medidas de capacidade, temos alguns instrumentos que são eles o hidrômetro, o medidor de colheres, a bomba de gasolina, a jarra medidora, o copo medidor, o balde, um copo, xícara de café ou chá, colher que pode ser de café, de sobremesa ou de sopa.
As principais medidas de capacidade usadas no nosso cotidiano são o metro cúbico, o litro e o mililitro, mas temos outras medidas menos usuais, que são o decilitro, o centilitro, o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, que também é uma das mais usuais unidades de medida. As unidades de medida de capacidade são decimais. E o que isso quer dizer? Para fazermos a conversão entre essas unidades, basta multiplicarmos por 1000 ou dividirmos por 1000. Do litro para o mililitro, nós multiplicamos por 1000. Já do mililitro para o litro, devemos dividir por 1000. O que isso quer dizer é que sempre que estivermos fazendo a conversão de uma unidade maior para uma unidade menor, ou seja, da esquerda para a direita, é necessário multiplicar por 10 cada unidade de medida percorrida. Agora, quando é o contrário, de uma unidade menor para a próxima maior, é necessário dividir por 10. Mas você deve estar se perguntando, professora, agora a senhora me confundiu. Calma, multiplicamos e dividimos por 1000. Como agora a senhora diz que é por 10? É por 1000 porque de litro para mililitros e vice-versa, nós temos 3 casas. Por isso é que usamos as operações com 1000. Mas se fosse por uma casa, multiplicaríamos por 10. Portanto, 1 litro corresponde a 1000 mililitros e vice-versa. As unidades de capacidade são usadas para medirmos o que está dentro de uma garrafa de água, uma lata de refrigerante, uma caixa de suco, uma garrafa de leite, um copo de iogurte, vidro de perfume, recipientes de remédios e produtos de limpeza como o sabonete líquido. Como foi falado anteriormente, devemos ter cuidado para não confundirmos capacidade com volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo seu volume. Podemos relacionar medidas de volume com medidas de capacidade. Isso nós chamamos de conversão. É necessário saber que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Cada medida é adequada para medir a capacidade de determinados itens. Quando o item comporta pouco líquido, podemos medir com mililitros ou centímetros cúbicos. Quando o item comporta muito líquido, podemos medir com litro. Temos aqui uma caixinha de suco. É mais adequado eu usar para medir essa capacidade o litro, o mililitro ou o centímetro cúbico? Exatamente, o mililitro, por se tratar de algo de menor capacidade. Temos aqui outro exemplo, e no caso temos 1 galão de água. É mais adequado eu usar para medir essa capacidade o litro, o mililitro ou o centímetro cúbico? Exatamente, o litro, por se tratar de algo de maior capacidade. Temos aqui outro exemplo, e no caso temos 1 cubo. É mais adequado eu usar para medir essa capacidade o litro, o mililitro ou o centímetro cúbico? Exatamente, o centímetro cúbico, por se tratar de um volume menor. Mas é claro
que poderíamos converter tanto a capacidade que contém na caixinha de suco de mililitros para litros e do galão de água de litros para mililitros, usando aquela regrinha que já aprendemos anteriormente. Nem sempre todos os produtos que compramos por litro ou mililitro têm um valor exato em litro ou mililitro. Às vezes, eles têm um valor quebrado. Vamos aí, então, usar a estimativa quando estivermos dando um valor aproximado do que queremos avaliar. Geralmente, quem faz a estimativa de valor de capacidade é quem já tem um certo domínio sobre o que vai ser estimado. É quem geralmente manuseia com frequência o que se quer saber. Geralmente se usa esse método quando não há um instrumento para fazer essa medição. Temos aqui a medida de capacidade de 2 garrafas que estão cheias de água e de um balde que está vazio. Uma garrafa tem a capacidade de 2 litros e a outra 3 litros e o balde está vazio. Despejando no balde toda a água das 2 garrafas, quanto faltará de água para ele ficar cheio? Primeiro, vamos somar as capacidades presentes nas garrafas de água. Então, vamos lá somar essas capacidades. 2 mais 3 é igual a exatamente 5. Então, temos no total, nas garrafas, somando as duas, 5 litros de água. Mas o balde tem a capacidade de 9 litros. Para saber quantos litros faltam para preencher esse balde, basta subtrairmos o total de capacidade presente no balde pelo total da capacidade de água que tem nas garrafas, ficando assim: 9 menos 5 igual a 4. Então, para preencher o total desse balde, ainda serão necessários 4 litros de água. Sabemos que a economia de água tem se tornado um hábito cada vez mais importante. Sabendo disso, devemos evitar ao máximo o desperdício. E podemos fazer isso com atitudes simples, como ao escovar os dentes, no tomar banho, ao lavar as louças e demais serviços de casa. Como, por exemplo, se escovarmos os dentes com a torneira desligada, gastamos aproximadamente 2 litros de água. Se ligarmos apenas para enxaguar, mas se deixarmos ligada a torneira, serão gastos 12 litros de água. Se deixarmos, então, a torneira desligada, será economizado quanto em água durante a escovação? Para sabermos, basta diminuirmos a quantidade que seria gasta se fossem escovados os dentes com a torneira aberta, pela quantidade de água que seria gasta se fosse ligada a torneira, atenção, somente durante o enxágue. Durante a escovação dos dentes, ficando assim: 12 menos 2 é igual a 10. Então, seriam economizados 10 litros de água. Trouxe aqui essas embalagens de produtos que contêm líquido. Peço que preste bastante atenção neles. Analisou cada um? Sim. Olha só, temos aqui essas embalagens. Cada uma tem uma
capacidade diferente. Essa garrafa de refrigerante contém 2 litros. Essa garrafa de suco contém 1,5 litro. Essa caixa de leite, 1 litro. Essa daqui de detergente líquido contém 500 ml. Olha só, mas você deve estar se perguntando, mas professora, a embalagem de detergente líquido é maior. Como o de leite tem maior capacidade? Atenção, porque olha só, olha a largura que tem a caixa de leite. Por isso, ela tem uma quantidade maior, ela tem uma capacidade maior. E aqui nós temos uma garrafa de água. Ela é menor, por isso ela tem 350 ml em sua capacidade. Viu só? Cada embalagem dessa com conteúdos líquidos tem uma quantidade em capacidade, variando de acordo com o seu volume. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre medida de capacidade, litro, ml e centímetro cúbico. Então, vem comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Qual é a capacidade presente nessa garrafa? Letra A, 2 litros. Letra B, 2 centímetros cúbicos. Ou letra C, litro? Se você falou que era a letra A, você acertou. Parabéns! Essa foi fácil, né? Mas foi só para aquecer. Atividade 2. Na minha casa, consumimos 2 litros de leite por dia. Se convertermos essa quantidade em ml, quantos ml de leite consumiremos? Olha só, aí nós vamos usar aquela regrinha que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Vamos lá ver qual é a resposta correta. Nós temos as alternativas. Letra A, 200 ml. Letra B, 2.000 ml. Ou letra C, 2 ml. Se você disse letra B, você acertou. Mas por que essa resposta? Porque de litro para mililitro, nós temos que multiplicar por 1.000. 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Então, se convertermos 2 litros para ml, nós temos aí 2.000 mililitros. Parabéns! Gostei de ver sua participação nas nossas atividades. Você mandou muito bem! Chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, chegou a hora da revisão. As medidas de capacidade estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, existem 2 tipos de medidas. As que chamamos de não padronizadas, porque elas não nos passam um valor fixo e sim estimado, e as padronizadas, que usamos os instrumentos de medida de capacidade padrão. As medidas padronizadas que estudamos na nossa aula de hoje foram litro, mililitro e centímetros cúbicos. E as medidas não padronizadas podem ser um balde, uma xícara de café ou uma colher de sopa. Muito importante para você saber é que,
Quando falamos em medidas de capacidade, estamos falando em líquido. Não esqueça disso, viu? Toda vez que você ouvir falar medidas de capacidade, você já sabe que nós estamos falando sobre líquido. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.